Notícias recebidas. Quantas notícias, quantas informações estão chegando até nós. Boas notícias, mas também notícias muito tristes e que nos desanimam e que muitas vezes nos fazem perder a esperança. Mas às vezes, boas notícias sendo compartilhadas e pessoas não se alegram com essas notícias. No texto de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, um grupo de pessoas, apóstolos, igreja, recebem uma notícia. Uma informação é chegada até eles. E qual é a notícia que eles recebem? É uma notícia boa, alegre, é uma notícia que precisa ser recebida com alegria ou não é uma notícia boa e que precisa ser rejeitada? Vamos juntos ver qual é a notícia, qual é a reação da igreja, qual é a reação da liderança da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, convido você a vir comigo e ouvir o que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele? Que coisa estranha! É isso que vocês fizeram? Por acaso vocês agiram desta maneira? Com quem é que vocês aprenderam a agir assim? E parece-me que esses líderes e parece-me que esses apóstolos se esqueceram que é desta maneira que Jesus agia, que Jesus era criticado, que ele era condenado porque ele era chamado de amigo dos pecadores e dos publicanos, porque ele comia e entrava na casa dessas pessoas. E dizendo, versículo 3, entrastes na casa de varões incircuncisos e comestes com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ou imundo o que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis na mesma hora pararam junto à casa que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Eles disseram: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras de salvação, palavra que salve tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus,
quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Uma notícia que chega: o Evangelho, a palavra de Deus, foi recebida pelos gentios. Os gentios ouviram a pregação do Evangelho e eles se arrependeram, e eles creram, e eles receberam a palavra de Deus. E isso causou estranheza. E a igreja e a liderança questiona: como é que você fez isso? Como é que você, sendo judeu, entrou na casa de um gentio? Como é que você se hospedou? Como é que você levou a palavra a eles? E aí toda a história é confirmada. É interessante que a visão é um lençol, um instrumento que desce dos céus, parecido com um lençol que desce até a terra, até a presença de Pedro, pelas quatro pontas, e ali existem animais. Animais que descem do céu, animais que descem da parte de Deus. Esses animais que aos olhos de Pedro eram impuros, eram imundos, eles descem dos céus, eles descem de Deus, eles descem da presença de Deus, e há uma ordem: Pedro, levanta-te, mata e come. Uma voz. E ele reconhece essa voz porque ele diz: Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Ele reconhece a voz. Ele sabe quem está falando. Ele sabe quem está ordenando. E nesta mesma visão, ele diz: estão aí homens à tua procura. Não questione, não duvides e vá com eles, porque eu os enviei. E eu os enviei para que você leve palavra de salvação. E esse que é enviado, este que envia, ele diz: o anjo disse, e ele te dirá a palavra da salvação. Palavras que trará salvação para você e para toda a sua casa. Nos alegramos quando ouvimos que o Evangelho está sendo propagado. Entendemos que a ordem de Deus é para que o Evangelho comece por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Será que ainda apresentamos resistência como há 2000 anos os nossos irmãos, os nossos antepassados, os apóstolos a princípio apresentaram? Aqueles que ouviram do próprio Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é a todo judeu, não é apenas para a nação israelita, mas este Evangelho deveria ser pregado a todos, em todo o tempo, em todo lugar. Quando ouvimos essa notícia, que esta igreja ou aquela igreja está indo, está obedecendo, está levando o Evangelho, e ouvimos do resultado, e ouvimos que nações, que cidades, que homens estão se convertendo, estão entregando a sua vida a Jesus. Quando ouvimos de obreiros, de mensageiros de Deus que estão indo até os presídios e grandes batismos estão sendo realizados porque o Evangelho não está sendo detido, não está sendo retido, ele está indo e está alcançando vidas. Nos alegramos ou trazemos uma palavra de reprovação. E ainda questionando: como é que vocês estão indo? Por que é que vocês estão indo neste ou naquele lugar? Por que é que vocês estão indo em lugares tão imundos, tão sujos? Por que é que vocês estão tendo contatos com essas pessoas? Mas na visão, esses
descem dos céus e depois desta visão, esses mesmos que são considerados imundos, impuros, comuns, eles voltam para os céus e voltam para a presença de Deus. Aquilo que Deus já aceitou, aquilo que Deus já purificou, aquilo que Deus já santificou, mas ainda aos nossos olhos são impuros, são imundos e são comuns. Mas a palavra é: não considere comum ou impuro ou imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Alegremos-nos. Alegremos-nos quando a mensagem está indo, quando a mensagem está alcançando, quando vidas estão sendo transformadas, quando está havendo salvação de pessoas e de toda a casa, onde toda uma família está sendo restaurada pelo grande poder de Deus. A nós compete tão somente obedecer. Vamos compartilhar, vamos levar esta palavra adiante, vamos levar o Evangelho a todos os cantos, a todos os lugares, a todas as pessoas, para que haja palavra de salvação, para que haja salvação e haja transformação de vida. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.